Oi, gente. Como eu combinei com vocês, hoje eu vou postar o treinamento do bronzeamento a jato, tá? Então, nós vamos iniciar a aplicação. O primeiro passo é a gente fazer a regulagem na pistola, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um compressor da Schutz, tá? Que segue com esta pistola. De repente, você pode ter um compressor com aerógrafo, enfim. Aí a regulagem de acordo com determinado equipamento que você está trabalhando. Então a gente precisa de um compressor e uma pistola. Porém, essa pistola ela tem uma regulagem bem extensa. Deixa eu chegar mais próximo aqui para vocês verem. Então, conforme a gente vai girando, ele vai aumentando a pressão do gatilho. Então, o que eu preciso? Eu não preciso ter muita pressão, porque senão eu vou despejar muito produto. Além de despejar muito produto, ele vai acontecer de escorrer. Então, a gente não pode deixar escorrer. Então, o passo seria o quê? Fechar toda a pistola. Fechei. Ó, quando eu pressiono, não consigo pressionar o gatilho, porque ela está fechada, certo? Vou abrir na média de 1,5 volta, mais ou menos, tá? E aí, o teste a gente vai fazer com água primeiro. E depois sim colocar o produto. Então primeiro a gente coloca a água para fazer a regulagem da pistola. Ajustei a pistola, aí sim eu vou estar colocando o produto. Só um minutinho. Aqui. Então aqui, só tem água, eu vou ligar o compressor, tá? Quando eu ligo o compressor, vocês precisam observar que a pistola ela vai sair um vento constantemente, tá? Então, ó, só soprar em mim, ó, ele tá ventando, só que não tá aplicando nada. Só vai soltar produto quando eu aperto. Então, ó, eu apertei, tá saindo produto. Eu vou posicionar um espelho pra vocês terem ideia. Aqui, ó. Tá vendo? Escorreu. Não pode escorrer. Então, ó, ele não pode estar escorrendo. A gente tem que deixar ela sempre ajustada para que não escorra o produto. Então, o que nós precisamos entender? A pistola, o spray, ele tem um jato que ele abre, tá? Da maneira que ele abre, ele vai expandindo o produto para a lateral. Então, quanto mais fechada a gente deixar a pistola, menos abertura ele vai ter no jato. Então, a gente pode fechar mais um pouquinho. Ó, você tá vendo que a distância tá mais ou menos ali uns de 30 centímetros, tá? Ó, consigo aplicar sem escorrer. Não sei se vocês conseguem ver ali. Isso, ó. Sem escorrer. Essa é a maneira correta. Se eu aumento, se eu giro um pouquinho mais aqui, ele vai começar a escorrer na pele. Ele não pode escorrer na pele. Ele tem que ser realmente uma pintura. Então, segundo passo. O que a gente tem que entender é que o bronzeamento, ele não é uma tinta. Então, não adianta eu ficar passando ali em cima, repetindo, porque ele não vai fixar. Ele vai dar um efeito químico que vai te dar um bronzeado. Então, a gente precisa passar, ter a certeza que passou em toda a área e aí sim, depois retocar. Então, passei o corpo inteiro, por exemplo, eu inicio pelas pernas. Quando eu chegar no tronco, você vai ver que a perna já vai estar bronzeada. Então, a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Vamos iniciar? Quero convidar a minha modelo. Eu vou desligar um pouquinho para vocês poderem me ouvir. Como que a gente faz o ajuste da modelo em si. Então, assim, a modelo ela veio, ela já tá com biquíni, ela já tomou o banho, se esfoliou bem para poder fixar o produto, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, primeiro passo é posicionar a modelo e a cliente no caso, né? E a gente ajustar o biquíni dela. Não adianta iniciar o bronze e depois parar para ajustar. Então, aqui nós colocamos uma touquinha para proteger o cabelo dela. Como o brinco dela é pequeno, ela não precisa tirar, tá? Vamos tirar um pouquinho. Então, aqui, mesmo que a cliente fale, tá tudo certo, a gente vai dar uma revisada geral. Então, vamos ajustar. Assim, vale lembrar que quando o biquíni da cliente tem o babadinho, a marca vai ser diferente. Então, sempre dê preferência para que a cliente tenha aquele biquíni mais em fitinha, que fique mais fixo na pele, se ela quer realçar a marca, tá? Também, se a cliente quiser trabalhar
fazer a aplicação sem a parte de cima do biquíni, não tem problema. A gente só vai proteger os mamilos e você vai aplicar normalmente como você faz no corpo inteiro, tá? Então a calcinha, você tá vendo que aqui tem cordinha. Então se a gente aplicar assim, ele vai ficar marcada a cordinha. Então eu posso dar a dobradinha, meio que prender ela aqui, pra ela não ficar a tirinha. Como se a cliente deixar, não pode deixar, não tem problema, a gente deixa. Do outro lado a mesma coisa. Ó, ela deixou a fitinha na lateral, a mesma coisa. Mesmo que a cliente tenha deixado atrás, a gente vai ajustar, porque vai ficar marcado o compridinho ali, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui no caso aqui da fitinha, por exemplo, eu posso até aplicar levantando e depois soltar, porque ela não está encostando na pele. Se estiver encostando na pele, como a da calcinha, a gente é obrigado a dar aquela ajustadinha, porque senão ele não vai ficar uma marquinha legal. Como vocês podem observar aqui, eu vou virar um pouquinho a câmera, só para vocês notarem, que aqui a gente colocou um lençol de papel no chão, tá? Esse lençol é simplesmente porque o compressor, esse papel, né, para proteger o chão, para facilitar a limpeza. O compressor, ele cria uma névoa, né? Conforme a gente vai aplicando, ele vai criando uma névoa. E depois ele vai descendo essa névoa. E aí, ou seja, se eu tô com papel, só vou juntar o papel e vou jogar fora. Ah, vai manchar? Poxa, manchar não vou dizer que vai manchar, mas você tem que proteger o que você tem ali. Então aqui a gente tá com uma sala ampla. Ah, não vou ter espaço para fazer na sala. Pode fazer no banheiro, de repente o banheiro é grande, você pode fazer na área do próprio box, se o banheiro for grande, a mesma coisa. Pode colocar um papel no chão e mover a cliente ali dentro, ela saiu dali e vai para outra sala para esperar secar. Vamos lá, deixa eu lembrar. Ah, sobre o compressor. A gente tem que lembrar que o compressor ele tá assoprando, então ele tá puxando o ar para poder soprar. Lembra que eu te falei que criou essa névoa? Essa névoa que cria, que fica no ambiente, se a gente estiver trabalhando num ambiente muito pequeno, ele vai estar puxando essa névoa para dentro do compressor. Aí, ou seja, a garantia do compressor não vai cobrir porque é mau uso, então você precisa ter essa prevenção. Se você vai fazer uma aplicação onde o espaço é muito pequeno, o que você vai fazer? Simplesmente você deixa o compressor pro lado de fora da porta e a mangueira é extensa. Se a gente observar, eu tenho uma mangueira aqui que ela tem mais ou menos uns 4 metros, entendeu? Então vai muito de acordo com a sua necessidade. De qualquer maneira, se de repente você acha, nossa, a mangueira do meu compressor é pequena, eu quero uma mangueira maior, você pode providenciar isso. Você vai em qualquer loja de manutenção de compressores, você pode mandar fazer a mangueira do tamanho que você quiser. O que importa é que você ache uma solução adequada para o seu ambiente e para a sua necessidade, tá bem? Então vamos iniciar o bronzeamento. Olha ali, deixa eu só dar uma baixadinha aqui. O compressor, gente, não vai fazer muita diferença na aplicação, tá? Que eu vou despejar a água fora e vou colocar o produto. Aqui a gente tá com o produto da Best Bronze. Vale lembrar mais uma vez, ela não é uma tinta, ele vai dar um efeito bem natural para cliente. Por quê? Se fosse uma tinta, você ia falar assim para cliente, nossa, que cor que você quer? 90 não, 100% das clientes falam, ai, pega mais escura para mim. Aí você imagina, ela, branquinha do jeito que é, aí ela sai daqui que nem a bombom. Nossa, gente, totalmente artificial, né? Então isso não existe. Então, aqui, ó, a gente regulou a pistola já, tô colocando o produto. Essa dose, ela tem 50 ml, é o suficiente para fazer. Ah, mas é porque a modelo é pequena. Não, gente. O que a gente precisa se preocupar é o quê? Se eu fizer uma aplicação correta desde o início, vai sobrar produto, olha, e eu vou ficar repassando, e você vai ver que o produto não vai acabar nunca. Então, a cliente ela vai ter que ficar imobilizada, parada. Não adianta ela ficar andando. Se ela ficar andando para um lado, ou virando, girando, o que vai acontecer é que o parquinho do biquíni vai sair do lugar. Aqui, como a gente não vai
Primeiro já saiu a água tá dentro da pistola. Agora tá saindo bronze, tá vendo que sujou? Então assim, mais vale você deixar a pistola com uma regulagem menor enquanto você está iniciando o seu tratamento, do que você abrir o jato, gastar muito produto e não ter um resultado adequado. Eu vou pedir para ela segurar um minutinho que eu vou me proteger com luva. Por quê? Como a gente falou, o dióxido de acetona, ele vai dar um efeito bronzeado em toda parte que tiver contato, tá? Então, vale lembrar também, se a cliente tiver, às vezes você vai fazer noiva, por exemplo. Aí a cliente, ela tá com a unha, vai fazer a unha ainda. Então não, primeiro você pede para ela fazer a unha, aí você pode proteger a unha dela, o esmalte dela com um siliconezinho, qualquer cremezinho, tá? Pra poder fazer a aplicação. Por quê? Se ela for deixar pra fazer depois, como é que ela vai molhar a mão? Vai ficar com marca nos dedos, entendeu? Então primeiro ela faz e depois ela vai fazer o bronzeamento. Então vamos lá. De início, eu peço que ela abra um pouquinho a perna, mais afastada, pra gente poder trabalhar no interno da perna dela. Se ela ficar com a perna junta e depois abrir, a marquinha pode sair do lugar. E aí a gente não vai ter como ficar controlando se saiu ou se não saiu. Porque uma vez que a gente passar, depois para movimentar vai ficar marcado. Sabe aquela coisa do menino sol, o biquíni
com a luva, né? Deixa eu tirar aqui a luva, porque o celular não tá deixando. Não, igual não tá. Mas enfim, depois eu vou chegar mais próximo pra vocês poderem ver, tá? Porque eu acho que tá do outro lado ali.
passar o corpo dela inteiro, tá? Então eu vou colocar as marquinhas, ó, fazendo o pescoço dela, só levando um pouquinho, ela não quer passar no rosto, mas aí também eu vou deixar o pescoço branco e a blusa branca, né? Vou retocar as marquinhas, no geral, e sem produto. Vamos retocar, porque shortinhos, né? Tudo de bom, vou deixar a perna bem moreninha. Vai dar até pra usar topzinho no final de semana. Tá. No rosto, como eu falei pra vocês, eu não vou aplicar no rosto dela, mas eu vou mostrar como é que você faz. Então assim, lembra que isso daqui ele tem um... Lembra que a pistola ela vai sair constantemente um vento. Então eu não posso chegar na cliente, ó, colocar na cara dela que isso sufoca. Então a gente vai pedir pra cliente fechar os olhos, fechar a boca, vamos trancar o nariz. Vou contar até 1, 2, 3, tranca o nariz, aí você vai. Dá uma passada. Respira. Respirou, tudo legal? 1, 2, 3, mais uma vez. Repasso. Isso por 3 vezes, é o suficiente, tá? Ah, caso a cliente não queira aplicar, que é o caso dela, não tem problema. Até porque tem gente que no próprio sol termina não pegando no rosto, né? Pega só no corpo. Lembra das luzes. Então vamos retocar no geral. Ó, vocês perceberam que eu já retoquei o que tinha que retocar e ainda sobrou produto. Nesse caso, eu não vou insistir, né? Mas vocês podem estar utilizando até o final do produto para o cliente. Eu vou desligar para a gente poder conversar melhor. Então aqui, primeiro passo, eu vou deixar a cliente, ela tem que aguardar. A cliente ela precisa aguardar em torno, deixa eu mexer aqui, mais ou menos uns 20 minutinhos para poder secar, né? Então o que a gente vai fazer? Pode providenciar uma cadeirinha, vou pegar aqui, para colocar na lateral, para apoiar a mão, para não se cansar, porque cansa. E tá igual o Cristo Redentor, cansa. Gente, eu não sei como é que ele consegue. Tá? Então, primeiro passo, não adianta você deixar a cliente lá assim, porque ela vai cansar, tá? Então, vamos, antes de qualquer coisa, posicionar ela com uma cadeirinha. Aqui, nós estamos com o ar-condicionado ligado, então, se for um dia de calor, você pode fazer a aplicação, em seguida, deixar o ventilador ligado para ir secando mais rápido. Se estiver no inverno, estiver um dia de frio, o que você pode fazer? Faz a aplicação na temperatura ambiente e com o auxílio de um secador de cabelo, isso mesmo, secador de cabelo, você vai vir e ajudar ela a secar. Por quê? Quanto mais o produto ficar na pele, ele vai ter uma oxidação melhor, ou seja, um bronze vai ficar mais duradouro, um bronze mais bonito. Não adianta ela acabou de fazer, sair daqui e tomar banho. Não, ela vai ter que aguardar. O importante, o recomendado é aguardar no mínimo 8 horas para o próximo banho, tá? E esse próximo banho, ela não é para se assustar. Por quê? Todo esse produto que a gente aplicou, lembra que eu falei, não é uma tinta. Se fosse uma tinta, a gente ia passar, ela ia fixar na pele. Não, aqui é uma reação química que está dando efeito de bronzeado. Então, todo esse produto que a gente acabou de passar, quando ela toma banho, vai sair no chuveiro. Ela vai, ai meu Deus, meu bronze foi embora. Não, gente, não foi embora. O que fixou na pele, e isso está saindo no excesso, tá? Então não precisa assustar, é normal no primeiro banho ter aquela quantidade de bronze, né, sendo eliminada ali na hora do banho. Um segundo passo, muito importante, assim que termina a aplicação, é o que? A limpeza da pistola. Lembra que eu falei pra vocês que o bronze é um derivado da cana-de-açúcar, então
cana-de-açúcar, de lima de açúcar, açúcar melado, enfim. Sabe quando a gente tem um café, um copinho de café que fica aquele restinho que faz aquela crosta no fundo? É a mesma coisa que vai acontecer na pistola se você não limpar, tá? Ai, mas eu já vou fazer um bronze daqui 2 horas. Não interessa, gente, ó. Tira o excesso do produto. Nesse caso, como eu falei pra vocês, sobrou porque a gente não insistiu, né? Ó, tirei o excesso de produto. Aqui eu vou jogar água aqui dentro, tá? Pra poder lavar o copinho. E depois eu vou colocar a água e vou começar a borrifar água. Por quê? Pra água passar por dentro da pistola e fazer uma limpeza interna. Ah, mas tá tão limpinho por fora. Gente, aqui dentro da pistola tem uma agulha. Se ela entupir, não vai sair. Ela vai começar a vazar pela ponta e vai começar a cuspir. Ou seja, você não vai conseguir borrifar o bronze de jeito nenhum. Então, vou te mostrar como é que vai fazer. Ó, aqui eu tenho uma pia, tá? Aqui do lado. Então, se você não tiver uma pia, você pode deixar uma garrafinha com água para você colocar ou levar a pistola. Então não adianta eu só colocar água aqui. Se eu apertar, não vai sair nada. Então eu preciso ligar o compressor de novo. Tá? Ligando o compressor de novo, olha só. Quando eu começar a borrifar, vai sair manchado, tá vendo? Ó? E a maneira que eu vou borrifando, ele já vai ficando mais clarinho. Então olha a quantidade de produto que fica dentro da pistola. E, ó, tá vendo? Agora ela já tá branquinha, ó. Ela branquinha é o que a gente precisa. Se tiver borrifando, saindo marronzinho ainda com o produto, vai entupir a pistola, tá? Aí depois não vai dizer que eu não te avisei. Caso aconteça, tá? Poxa, André, eu limpei a pistola, mas não limpou direito. Caso aconteça de você entupir a sua pistola, o que a gente vai utilizar? Poxa, na tintura é um compressor. Então, quem trabalha com funilaria, pintura de carro, enfim, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar um thinner. A gente não vai usar um thinner aqui, claro, um solvente. Nós vamos utilizar acetona, tá? Então, não é para utilizar isso toda vez. Isso só em caso realmente que você viu que entupiu, começou a pingar por aqui, o jato não tá saindo direito, ele tá cuspindo. Aí sim, você vai colocar a água, tentar borrifar, ver o que ele tá cuspindo. Aí você tira, bota acetona, começa a borrifar e em algum momento você pressiona aqui à frente, que ele vai voltar um pouquinho de ar. É como se a gente desse tivesse esfregando internamente, né? Então aperta aqui, vai pressionando, vai borrifando até que volte ao normal. Caso mesmo assim ela não volte ao normal, sobe uma assistência técnica. Então por isso a importância de limpar a cada bronzeamento. Não é só quando você vai terminar o dia, só quando tá acabando o seu trabalho. Não, você tem que fazer toda vez, limpar, porque senão ele vai secar ali dentro e vai caramelizar lá dentro, vai entupir, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, nossa cliente, eu vou trazer a câmera mais próxima para vocês poderem ver o bronze dela, tá? Vamos lá. Ó, o efeito do bronzeado dela, eu vou mostrar aqui pela marquinha da calcinha. Consegue ver? Olha só, gente, que legal. E aqui, provavelmente, a gente deve estar aqui no rosto. Ela não quis, então se a gente mostrar... Tá vendo? A marquinha. Ó, tá vendo? Ela já gostou. Então, assim, é sempre bom lembrar que a gente precisa retocar. Pede pro cliente vir com um biquinizinho mais velhinho. Como eu falei pra vocês, o biquíni de babadinho, ele não valoriza muito a marquinha, né? E a cliente que gosta de bronze, ela gosta de marquinha retocada, tá? Então, tudo isso vai garantir um bom resultado para você no final. Agora aqui, ela tá descansando, a gente vai passar 20 minutinhos, terminou aqui.
ela vai pra casa, vai colocar uma roupa bem levinha, ou seja, se ela sair daqui e ir pra uma academia, ela vai suar. Então, ou seja, ela vai eliminar o bronzeamento que a gente acabou de fazer, certo? Então, assim, o indicado é o quê? Que ela saia daqui com um vestidinho ou com uma calça mais leve, nada muito agarrado, e tente manter pelo menos 8 horas sem fazer atividade física, né? E muito menos a gente ela sair, caminhar, ir pra academia, enfim, que ela vai suar, ela vai expelir o produto. Então ela tem que ficar o quanto mais tempo possível com o produto na pele. Ah, aí vocês podem me perguntar, e aí? Ela pode pegar sol, tá? Gente, no dia da aplicação ela não vai poder pegar sol, tá? Se amanhã ela tomou o primeiro banho, ela quer usar, ela quer tomar sol, de repente ela vai pra praia, acontece muito de clientes assim que fechou um pacote, vai no Nordeste, mora no Sul, e aí vai chegar lá branco? Não, né, gente? Vamos fazer um bronzeamento e chegar lá bronzeado. E aí o que vai acontecer é que ele não... tem gente que tem intenção, fala assim, nossa, ele vai ativar o bronzeado. Não é que ele ativa, é que como a sua pele, ela já tá com efeito de bronzeado, praticamente você não vai notar o bronze saindo e o seu bronze natural chegando. Essa é a real. Então não é que ele vai ativar, você vai ter um efeito sim, vai ficar uma sensação de bronzeado mais rápido, mas é só pelo fato que sua pele já tá escura. Então ele vai absorver mais sol, e aí você não vai quase perceber o bronze saindo, tá? Depois da aplicação, o bronzeamento, a duração do bronzeamento, ela pode durar de acordo com o hábito da cliente, como eu falei anteriormente. Então, é indicado para a cliente evitar banho longo, evitar esfoliante, se é uma cliente que de repente tem hábito de fazer massagem semanal, a tendência é sair mais rápido. Se é uma cliente que tem hábito de piscina, de praia, vai sair mais rápido. Tudo isso tem que entender. Então, lembra que é como se fosse uma maquiagem, tá? Banho pode tomar, tá, gente? Não é pra fugir do banho, não. Pode tomar, mas rapidinho, vamos cuidar do planeta, temos que economizar água também, luz. Então toma um banho rápido, pode se esfregar com sabonete, sem se esfregar com esponja. E aí assim, quanto mais hidratada a pele tiver, melhor a duração do bronzeado. Por quê? Se a gente tem uma pele com excesso de ressecamento, ela começa a escamar. E ela escamando, gente, é como uma base no rosto, pensa. Você fez a maquiagem e a pele tá descascando. Ela levanta e aí vai ficar marcado, né? Então, o fato de sair, de não sair, tá mais em função da hidratação da pele e do cuidado do que propriamente do produto, tá? Vale lembrar que não é prejudicial à saúde, então pode aplicar sim em pessoas com problemas de pele, onde tem restrição ao sol, sem problema nenhum, pode fazer a aplicação. A única contraindicação que a gente tem seria para gestante, porque se vocês observaram, quando a gente está aplicando, ele criou uma névoa no ambiente. E essa névoa, sim, pode fazer com que a gestante fique incomodada. Só por isso. Fora isso, não tem outra contraindicação, tá? Você também, se seu ambiente, de repente, sua clínica é mais reservada, não tem tanta densidade de gente, você pode deixar a porta da sala aberta para poder vazar um pouquinho essa névoa que fica. Mas até então, fora isso, pode inalar, não tem risco de, vou desmaiar, não é nada, não é nenhum formol, não é nada disso não, tá? É só mesmo porque a gestante, ela pode se incomodar pelo fato da situação em si, pressão, enfim. Caso contrário, não tem contraindicação. Depois disso, gente, é curtir o bronze, porque não tem mais... peraí. Não, curti nada, tem mais uma coisinha. Quando o bronze começar a sair, ele não vai sair inteiro, tá? Precisa lembrar disso. Por quê? Aonde tiver mais atrito com a pele... atrito, como assim atrito? Atrito, gente, o sutiã, ele fica o dia inteiro marcando ali. Normalmente tende a sair mais rápido a região do sutiã. De repente eu costumo usar uma calça muito apertada. Eu vou perceber que aonde aperta mais vai sentir que vai sair mais rápido. Ele pode começar a sair naturalmente e a pessoa não se incomodar. Caso aconteça da cliente se incomodar com bronze, o que ela vai fazer para remover? Gente, não adianta ficar no chuveiro se esfregando, que não vai sair. Você vai simplesmente aplicar um descolorante com água oxigenada em todo o corpo. Isso é questão de minutos, gente. Não é pra ficar esperando dourar o pelo, não, tá? Porque ele até pinica, né? Então você só vai aplicar, vai remover todo o produto da pele e vai tomar banho naturalmente, sem problema nenhum.
Caso você ofereça na sua clínica um banho de lua, você já pode aproveitar, fazer um banho de lua, ou seja, seria o mesmo descolorante com água oxigenada, só que depois você vai fazer uma hidratação, uma esfoliação na pele da cliente, e aí você já pode complementar com mais um serviço dentro do seu espaço. Tá, gente? Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês, espero que tenha ajudado. Caso de dúvidas, eu estou à disposição. Lembre que você pode comprar através da nossa loja física, né, que fica na Charles Ferrari 341, bairro Cobrasol, em São José, Santa Catarina. E você também pode comprar através da nossa loja virtual, o nosso site www.maxibella.com.br, tá? Fica a dica, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, valeu!